Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez com Nômades, com Jackson Nascimento. Para você, peço logo que se inscreva em nosso canal no YouTube e participe com a gente. Nós trazemos sempre convidados de conteúdo relevante, não só para o nosso canal, mas para toda a sociedade Amazonas, Brasil e mundo afora. Estamos nas redes sociais, trazendo para vocês esses conteúdos direto do Maloca Restaurante, que fica localizado no Bosque Clube, em Manaus, Avenida Constantino Neri, Chapada. Beleza? O cardápio aqui é assinado pelo chefe de cozinha, Antônio Venâncio, que tem uma história muito pitoresca com a culinária amazonense e até internacional. Trabalhou durante muitos anos como chefe de cozinha do Tropical Hotel e do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. Hoje eu recebo o antropólogo, professor, ativista cultural, eu posso chamá-lo assim, criador do movimento Jaraqui e também, principalmente, do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Foi difícil trazê-lo por conta da sua agenda, mas como tem uma pitada de amizade, ele está aqui conosco para degustar o cardápio regional dos Nômades. Professor, antropólogo, amigo Ademir Ramos, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu peço desculpa a você, que é meu amigo. Você já tinha me convidado pela terceira vez, então eu estava morto de vergonha dizer não a um amigo, né? E a agenda de trabalho é muito grande na universidade. Nós estamos sem professores, é aula de tarde e à noite, e a gente vai alongando-se além das atividades domésticas também que nós temos. Mas eu aceitei o teu convite, estou aqui para degustar o peixe, o que nós temos de melhor na Amazônia. É isso que é interessante. Eu estava estudando sobre isso, Jackson, vendo a diferença entre a culinária do Pará e do Amazonas, porque isso implica na questão de identidade. Por exemplo, no Pará, o peixe liso, ele é muito mais degustado, apreciado do que aqui no norte, aqui no Amazonas, aqui em Manaus, tá? E tem toda aquela história do peixe liso, sobre a questão da lepra, da hanseníase, que vai se em volta, né? No Amazonas é mais o peixe de escama. É verdade. Então, por isso, fazemos uma diferença entre o peixe de escama e o peixe liso. É o peixe de couro. O Pará, qual é o peixe? É o filhote, que é o prato do dia, é o prato mais agraciado no Pará. No Amazonas é o jaraca, é o jaraqui, é o pacu, é o tambaqui, quer dizer, são peixes, matrinchã. Por sinal, eu ia comer uma matrinchã em casa. Olha o tamanho da bicha, caro pra cacete. Mas nós compramos e íamos comer hoje, mas atendi o seu convite, tá? Então, já que estamos no restaurante de peixe, nós pedimos um tucunaré para degustar. Escabeche, não é qualquer tucunaré, não. Mas tucunaré é bom de qualquer maneira, tá? Abraço para ti. Muito bem. Eu gostaria agora de saber dos nossos queridos internautas, que muitos nos enviam mensagens, inclusive, saber qual é o peixe, deu até água na boca antes do almoço, o peixe preferido de cada um. Mas nesse instante, por exemplo, nós pedimos um escabeche e vem acompanhado de uma banda de tambaqui assado. Parece que elitizou o tambaqui ou o tambaqui popularizou. Qual é a sua percepção a respeito disso? Olha, o peixe no Amazonas chegou a um ponto que estava mais caro do que o frango. Isso é muito grave. É questão da nossa economia política local, né? Você vai, por exemplo, você é de Itacoatiara, eu viajo muito no interior da Amazônia, então eu gosto de ficar no porto olhando. Vai tudo de Manaus para lá, meu caro Jackson. Vai caixas e caixas de tomate, caixas e caixas de frango. Eu dei um curso lá no Juruá. Aí acabou o curso, à noite os alunos foram fazer uma homenagem ao seu professor. E sabe qual foi a torta que me serviram lá do Juruá, do município do Juruá? Qual foi a torta? Torta de maçã, cara. Maçã. Maçã, quer dizer. Essa é a diversidade da cultura da nossa Amazônia, que vai
que vai do Buriti, que vai do Tucumã, mas também a maçã ninguém descarta não, porque faz parte do processo híbrido da nossa formação. Agora, nós estamos na Semana da Pátria. Recentemente, dia 5, foi comemorado a data que para nós tem uma importância histórica, a elevação do Amazonas à categoria de província. Em 2023, qual é hoje a análise da antropologia, a análise política e, ao mesmo tempo, da importância do estado do Amazonas para o país? Olha, sem dúvida alguma, hoje o Amazonas, a Amazônia, ganhou uma relevância internacional. E me parece que o governo Lula está sabendo trabalhar muito bem isso como moeda de articulação junto aos povos. Em 2021, acho que foi 2021, agora me deu 2021, não, 22 me parece. Eu organizei aqui em Manaus a primeira conferência dos pajés. Maravilha. E eu organizei com aval do Itamaraty. Eu organizei com aval desse tratado dos países amazônicos. Eu contei com o apoio deles, tá? O embaixador, que era o professor Celso Laffer, que é meu amigo, ele designou uma representante do Itamaraty para me assessorar nesse encontro aqui em Manaus. Em 2001, acho que foi, não, 2002, eu fiz isso aqui em Manaus. Mais de 20 anos, né? Foi em 2002. Foi a primeira conferência dos pajés aqui. Teve uma repercussão muito boa. E eu fiz dentro do INPA, dentro do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E qual foi a pauta que nós centramos lá? Foi a questão da proteção do conhecimento tradicional. Eu estou falando isso porque é um tema relevante, está garantido na Constituição Federal. E é importante chamar a atenção também de muitos incautos aí, estão falando sobre o novo CBA, fala daqui que vai produzir isso, que vai produzir aquilo, não sei o quê, e não tem uma vírgula sobre a questão da proteção do conhecimento tradicional dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. E está lá, é Constituição. Nós temos uma resolução sobre isso e há toda uma mobilização. Inclusive agora, o governo brasileiro recebeu, acho que 7 milhões, através do Ministério dos Povos Indígenas, para elaborar um projeto de proteção a esse bem que é o conhecimento tradicional dos povos originários. O que é isso? É o saber dos índios. Chega o pesquisador na área, ele se apropria desse conhecimento. Chega o pesquisador, diz, vai lá, o remédio tal, depois leva a erva e transforma em remédio. Sem controle algum. E os índios ficam aqui chupando o dedo. Isso tem que mudar agora. E tem que mudar também o tratamento que nós temos daqui para Brasília. Chega em Brasília, antigamente era assim. Tudo que era de chegar em Brasília, não mandava artesanato para índio. Projeto de artesanato para índio. Índio não quer apito, índio quer fazer ciência hoje. E graças ao Amazonino, o Amazonino abriu as portas da universidade. É bom deixar registrado. O Amazonino abriu as portas da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, para os bolsistas indígenas do Amazonas. E hoje nós temos médicos, está aí o Israel Tuiuca, nós temos advogados, farmacêuticos, pesquisadores, graças ao caboclo que abriu a Universidade Estadual do Amazonas através de cotas. E agora o STF está querendo barrar, é importante ficar atento. Está em matéria em julgamento no Supremo Tribunal Federal. E isso é muito importante a gente refletir. Tá? E o Amazonas, sem dúvida alguma, além da sua grandeza, é importante pensar no todo. Vamos fazer. Essa questão que tu me colocas aqui, da questão da elevação à categoria de província, ela nos remete para a antropologia, nos remete para o campo da sociologia, nos remete para a história, né, e remete para a política. Porque, veja só, o que fazer? O Pará dominava, havia... A coroa portuguesa dominava no século XIX, dominava todo esse vale da Amazônia até o Rio Negro.
E o Amazonas ficava a reboque da elite paraense, tá? Nós temos vários conflitos na Amazônia por esta razão, né? Por esta razão. Não só com os paraenses, mas também com os invasores, com os colonizadores. Então você tem aqui várias leituras. Tem uma leitura dos historiadores são positivistas, que ficam discutindo data. Eles discutem data. A data em que foi criado, a data em que foi a municipalidade. Eles transformam a data num tema relevante. Ora, a data era tão complicada, porque, por exemplo, até chegar aqui o anúncio da República demorou pra cacete. Nós temos várias situações diferentes. E depois, tomar uma decisão, depois que ia ser publicado no Diário Oficial, e aí tem gente se batendo por causa primando por uma data. Tudo bem, vamos lá, a data. A data é importante? Pode até ser, se você for um positivista da história, mas o mais importante são as correlações de forças, o aspecto de formação sociológico da Amazônia. Por exemplo, 1850 aqui, a década de 50, no século passado, a elevação de categoria de província. O que mudou? Não mudou nada. O que aconteceu que o Pará plantou aqui no Amazonas, elevou a categoria de província e colocou o poeta, o Terreiro Aranha. É bom que fique claro isso aqui. É João Baptista Terreiro Aranha, que é homenagem ao presidente Figueiredo. De Figueiredo Terreiro Aranha. Então, o presidente Figueiredo não é um tributo ao general, ao ditador João Figueiredo. Não é um tributo ao primeiro governador da província. E ainda, para ver essas coisas, né? Esclarecedor isso, doutor. João Baptista de Figueiredo Terreiro Aranha. Tá lá a estátua dele, lá na Praça da Saudade, lá. E ainda tem um vereador babaca de Presidente Figueiredo, que foi lá, apresentou um projeto de lei para mudar o nome para o nome Sorriso. Acho que foi Sorriso. Figueiredo seria Sorriso. O gentílico seria Sorriso. Rapaz, tem essa dimensão provinciana. É isso que eu estou chamando a atenção. É dimensão provinciana. Em vez de você discutir o todo, discutir a problemática, discutir as correlações de forças, discutir como é que nós podemos avançar em defesa da Amazônia, não, nós ficamos discutindo aqui as migalhas que caem da corte, que caem do palácio, que cai dos poderosos. Então, essas coisas provincianas aqui, paroquiais, que nós temos que vencer, tá? Vencer esse nativismo leso, que muitas vezes você discute e não sabe por quê, você pega carona no outro. Um detalhe importante que o senhor citou agora, que eu quero, inclusive, puxar o gancho. Aquele complexo de inferioridade, aquela síndrome de vira-lata, de que o que vem de fora é sempre melhor. É algo que a gente pode vencer, pode ultrapassar esse obstáculo cultural na visão do antropólogo Ademir? Olha, isso depende muito de políticas públicas culturais. É importante isso. É importante, por exemplo, a criação de uma universidade estadual do Amazonas. Vamos mais uma vez fazer uma saudação ao caboclo amazonino. Essa criação da universidade foi muito importante, porque deu um caráter de pesquisa da nossa cultura, da ciência, da prática pedagógica. Temos muito ainda a fazer, porque é importante conectar ações da universidade estadual com as políticas públicas locais, mas isso não depende do reitor e nem dos professores, depende da orientação do governador. O governador, por exemplo, lançou agora uma política de proteção às línguas indígenas. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que a UEA não foi ouvida. Se a UEA fosse ouvida, com certeza a norma, a legislação teria um peso e uma musculatura muito maior. Então, a UEA tem que fazer parte desse processo. O problema é que os políticos têm medo da crítica, o político tem medo das universidades. Então, quando fala universidade, são poucos políticos que aceitam o convite para debater nas universidades. Então, é importante que a gente tenha clareza da grandeza do Amazonas no cenário internacional. Não podemos pensar só local.
Hoje, um governador do estado do Amazonas, com essa dimensão territorial que ele tem, com essa cultura que ele tem aqui, com essa diversidade cultural que nós temos que projetar o Amazonas num cenário internacional, né? Falando das nossas riquezas, da nossa biodiversidade, da sociobiodiversidade. Por exemplo, vamos fazer o grande evento em Belém do Pará. O Pará está dominando tudo, maninho, está dominando tudo. O Pará está dominando a COP30, até o jogo do Brasil com a Bolívia jogaram para lá. Tudo está sendo investigado, tudo está sendo investido lá em Belém. O Museu Guild recebeu 5 milhões lá, o INPA não recebeu nem um tostão. Está faltando o quê para a gente mudar esse cenário? O que é que está faltando para mudar esse cenário? E nós estamos no maior estado da federação, com tamanha diversidade. Está faltando o quê? Lideranças que tenham, visionárias, que sejam capazes de pensar e projetar o Amazonas num cenário nacional e internacional. Isso passa pela bancada da nossa bancada política nacional, a bancada política nacional. Isso não é reflexo do eleitor mal informado, nessa questão de bancadas, nessa questão de novas lideranças? Essa é uma dialética legal, que a gente tem que travar. Primeiro, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente tem que pensar sempre nessa brincadeira aqui. Uma liderança política, ela tem que se impor. Mas o problema é o seguinte, que os partidos políticos, muitas vezes, excluem as lideranças políticas, excluem as mulheres, excluem os jovens, né? Por quê? Os partidos políticos, na verdade, se tornaram núcleos, grupos oligárquicos de famílias, e sobretudo no norte do Brasil. Veja os barbalhos em Belém, e aqui podemos citar outros no Amazonas também. Quer dizer, o partido político é a célula base da democracia brasileira. E acontece que os partidos não são democráticos. Os partidos são antidemocráticos. Os partidos são oligarcas. Só garantem os seus filhos, os seus compadres, os seus comparsas. Então é necessário o quê? É necessário repensar. E isso não se faz de uma hora para outra. Talvez uma reforma política, ou vai acontecer, porque nós estávamos com 32 partidos, ou está caindo, eu acho que vai cair para 12 a 13 partidos, e vai se filtrando cada vez mais. Agora, é importante também programas como esse, que caem na rede social, que vai alertando e despertando a consciência popular sobre a grandeza do voto. O voto tem um poder milagroso, né? E não se deixar levar pelas façanhas dos poderosos. Eles dizem que fazem tudo. Na verdade, você tem que se perguntar, como vai a educação? Eu estou escrevendo exatamente sobre isso, tá? Veja só, será que a gente faz uma reflexão da situação que nós vivemos da pandemia? Ou será que nós já esquecemos a situação da pandemia? Que lições? 2019 para cá. Quais são as lições que temos que tirar da pandemia 2019, 2020, 2021? A situação é gravíssima. Digo mais, se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse o SUS, nós tínhamos morrido. Porque não adiantava você ter grana, plano de saúde, pegar o avião e ir para o Sírio-Libanês. O que acontece? Que não tinha estrutura para isso. E nós corríamos para onde? Para o SUS. Por isso é importante brigar pelo SUS de qualidade, Sistema Único de Saúde. Querer uma saúde de qualidade, querer uma educação de qualidade. Estamos vendo o quê? Nós estamos respirando um pouco a educação. Imagina o governo Bolsonaro teve quatro ministros, acho que foram 4 ministros da educação e não acertava nenhum. Colocou lá um colombiano, um venezuelano. Falava português. Falava um português enrolado. E dizia, 4! Quer dizer, nós estamos decadentes e agora saiu o resultado disso tudo. Saiu o resultado da pesquisa internacional hoje de alfabetização. Nós somos o FOBA, nós somos o último dos últimos. Quer dizer, nós estamos apanhando muito. Olha o resultado, política é um processo cumulativo. Então, olha, educação, 0. Saúde, 0. Questão ambiental, estamos melhorando um pouco graças à pressão internacional. Tá? Não precisa simplesmente ir lá fora, nós temos que fazer o dever de casa também. Olha, a região dessa tão bonita aqui, que deveria estar toda bosqueada, etc. Podemos fazer o dever de casa, questão de habitação, moradia, segurança. E aí, não dá para ficar com pires na mão em Brasília, só isso não. Moçada, o Amazonas, nós vamos disputar uma eleição 2024.
essa vai ser uma das eleições mais aguerridas que teremos pela frente. Por quê, professor? E vejamos, está em disputa o quê? O governo, a prefeitura de Manaus e as prefeituras dos municípios. Tá? Essa eleição vai servir de plataforma para 2026. Então, tem duas vagas para senadores. Eles já vão começar a disputar agora 2024. Tá? E, ao mesmo tempo, disputando já o governo do Estado de 2026. Vai ser uma eleição aguerrida e atentem para os valores. Por exemplo, a Prefeitura de Manaus tem um orçamento que 8 bi, né? 8 bi por ano. Veja, o governo do Amazonas tem o quê? 26 a 27, acho que chegou a 27 bi por ano. Então está em disputa o orçamento do município e o orçamento do estado do Amazonas, que é mais de 100 bilhões. E a gente pergunta, onde é investido isso, pô? Se a educação vai mal, se a saúde vai mal. Agora mesmo acabo de ver matéria, alunos de Coari, alunos de Tefé, alunos de Manaus, reclamando que não tem ar-condicionado, estão levando ventiladores para a sala de aula. O que diabo está acontecendo? Então é hora de começar a alertar, despertar, a pensar sobre essa realidade objetiva e chamar para si a responsabilidade. E ficarei com aquela máxima tão poética: tu é responsável pelo que tu cativares, né? Pequeno Príncipe. Tu é responsável por aquele que tu votaste, animal. Tu tens que exercer o controle do teu voto. E como é que nós exercemos o controle do nosso voto? Exercemos o controle do voto quando nós atuamos. Atuamos como? Querendo saber o que é que meu candidato está fazendo. Qual é a proposta dele? Né? Qual é o encaminhamento que ele dá? Nós estamos com graves problemas. A capacidade dele. Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que não têm essa liderança da retórica para falar, mas é um hábil articulador. Sim. Bastidores. O Átila Lins. O Átila Lins não aparece. Você vê lá, você levanta a fala do Átila Lins no plenário da Câmara Federal, muito pouco. Mas ele tem um poder de articulação. Tanto que das bastidores o Átila é chamado de raposa. Ele tem lá as articulações. Admiro muito essas habilidades. Tá? E ele tem um diálogo constante com sua base política. Então isso que é importante. Então, nós estamos vivendo esse processo. O Amazonas é grande. O problema é que as suas lideranças são pequenas. Lideranças pequenas, pensam pequenas e paroquiais, porque pensam do bolso para a boca, com certas exceções, naturalmente. Pessoal, eu estou conversando aqui com o antropólogo Ademir Ramos, Universidade Federal do Amazonas, e é o fundador do curso de Ciências Sociais. Aliás, muito nos orgulha de tê-lo aqui, porque o Ademir, além de toda essa sua movimentação acadêmica, movimentação política, sempre foi, nesse ponto, não um crítico, mas um realista, baseado no fundamento acadêmico da Universidade Federal do Amazonas e de suas atividades também, e como fundador do Movimento Jaraqui. Como é que está o Movimento Jaraqui? A pandemia nos afastou um pouco e nós estamos agora repensando como é que vamos fazer ainda e voltar, né? E estamos esperando o momento apropriado para retomar. O Jaraqui é uma tribuna livre que nós temos na praça. Na verdade, o fundador do Jaraqui foi o professor Roberto Vieira, junto com o Renor de Carvalho, e o professor Fred Arruda. Frederico Arruda. Quando eu retomei o Jaraqui, eu liguei para ele: Fred, eu vou retomar o Jaraqui. Pode, tá. Quer dizer, retomamos o Jaraqui e estamos lá na praça. É uma tribuna popular, lá se discute. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos numa discussão aberta. Por exemplo, estamos falando aqui de quê? Falando da questão provinciana. Essa questão da província. Pensar como província, pensar como paroquial. Isso por quê? Porque o cara pensa só para ele. Mas a grana que ele pega aqui, ele está investindo em Miami. Em outro lugar. Tem gente que faz isso, nós sabemos quem é. E aqui ele faz o salamaleco dele, e faz esse papo provinciano dele, mas a grana é lá em Miami. É em Miami que ele faz
O investimento de... Agora, como é que faz para se integrar ao movimento Jaraqui? Tem que ser antropólogo, tem que ser acadêmico, intelectual? Não. O Jaraqui é uma tribuna popular que é coordenada pelo nosso Núcleo de Cultura Política do Amazonas, que é vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, que, por sinal, está com poucos professores, nós estamos com a sobrecarga de trabalho, trabalhando de tarde a... Por isso que a gente está correndo aqui. Por isso que estamos correndo aqui. Então, mas hoje é feriado lá, nós estamos feriado, mas não para, né? A gente tem que estar escrevendo, pensando, etc. Então é bom pensar a Amazônia nesse todo, primeiro no cenário internacional e, ao mesmo tempo, eu vejo uma grande oportunidade que o governador do Amazonas podia ter em Belém do Pará. Até falei isso com Bosco. O superintendente da Suframa, o Bosco Saraiva Bosco. O Pará está tomando tudo para si, Bosco. Até o jogo do Brasil, do BB lá, o Brasil e Bolívia, vai jogar lá, está tomando tudo para si. Tá? Então nós temos que fazer alguma coisa. O que a gente podia fazer? Alugava um galpão em Belém do Pará. Alugava um galpão em Belém do Pará, chamava os nossos companheiros de luta de Parintins, são artistas internacionais, montava um visual lá magnífico em Belém do Pará, levava os 2 bois, levava a UEA, levava a FAPEAM. É isso, senhor governador. Direcione a Fundação de Política de Pesquisa, a FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. Direcione para questões objetivas do Estado, como, por exemplo, conhecimento tradicional. Direcione. Mobilizava todo o Estado do Amazonas. Ciência e tecnologia, que agora o Serafim está lá. Serafim Corrêa é secretário. Faz isso e faremos uma grande mesa em Belém do Pará, debate, leva os povos indígenas. O que acontece é que o Barbalho, muito esperto, pegou o Xingu para ele, porra. Pegou o Xingu para ele. Ele está adorando o índio agora. E é um dos maiores incentivadores de garimpeiro da Amazônia, é o governador do Pará. Se duvidar, está de cocar agora de manhã. Duvidar, está de cocar de manhã. Então isso tudo, veja só, estão perdendo espaço, desgraçado. Nós temos aqui, agora, olha só, o efeito vem de fora para dentro. O que aconteceu? A presidente do STF, da Suprema Corte desse país, do Conselho Nacional de Justiça, a Rosa Weber, esteve em Manaus recentemente, no dia, acho que foi dia 19, esteve em Manaus, aqui para fazer o lançamento de quê? Da primeira versão da Constituição Federal na língua indígena no Brasil, que foi em Nhangatu. E onde é a língua materna no Amazonas? E o berço que ela escolheu? Rio Negro. Vem de fora para dentro. E nós estamos aqui, rapaz, assistindo. Nós temos a maior diversidade linguística do Brasil, está aqui. Nós temos o Nhangatu, que era língua franca, hoje é uma língua de identidade no Rio Negro, identitária no Rio Negro. Até os muras estão aprendendo Nhangatu, língua geral, para se identificar como mura. Quer dizer, para você ver, nós temos toda essa riqueza aqui, rapaz, e os caras que estão no comando, na direção da política, não têm essa visão. Eles tratam o índio ainda como se fosse o quê? Como fosse sub-raça. É preciso pensar o índio como ator histórico, ator produtivo, ator da ciência, como o senhor, como o tutor da ciência da floresta, porra, como o guardião da floresta, como os ribeirinhos também que tem. Eles não têm visão, porque são provincianos, e se passam de provincianos, se fazem de leso para meter a mão no cofre público. Estão muito bem, e nós aqui estamos chupando o dedo. Terrível. Mas essa tem sido a realidade, né? E o importante que eu sempre falo é promover as políticas de dentro para fora. O olhar de dentro para fora, ele é mais conciso, mais convincente, até mesmo aos países que se simpatizam na preservação sustentável aqui da Amazônia. Eu vou fazer um pequeno intervalo e eu volto com mais informações extraídas do antropólogo Ademir Ramos, professor da Universidade Federal do Amazonas, do Centro de Estudos Sociais, Núcleo de Cultura Política do Amazonas,
e Departamento de Ciências Sociais, Ademir Ramos, que está conosco aqui no Nômades. Já está vindo ali um tucunaré escabeche e uma banda de tambaqui com banana pacovan semi-madura, nem verde nem muito madura, que é para ficar no ponto com a farinha do Arini. Tudo no Nômades, vários caminhos, diversos destinos. Então, minha gente, continuamos aqui no Maloca Restaurante, que fica no Bosque Clube, Avenida Constantino Neri, Chapada, Manaus, Amazonas, Norte, Brasil, América Latina, que é para deixar tudo bem localizado. Estou recebendo hoje aqui no nosso Nômades com Jackson Nascimento, o antropólogo, professor, ativista cultural e fundador do Movimento Jaraqui, doutor Ademir. Eu falo doutor, que é para deixar bem especificado. Professor Ademir Ramos. Professor, a gente estava conversando aqui a respeito sobre vários temas, sobre política, Amazônia, cenário que dispõe nesse momento para toda a comunidade internacional que está voltada aqui para a Amazônia. Agora, o Pará se destaca. Não há, inclusive, como contestar. Hoje tem jogo da seleção brasileira lá no Pará. A COP será realizada no Pará. As atenções estão todas voltadas para o Pará, considerando até que o Amazonas tem mais de 95% de sua floresta preservada, mas o Pará se evidencia. É uma questão política? Olha, é sem dúvida uma questão política, porque você que está nos ouvindo, é bom que você entenda a configuração. Nós estamos saindo de um processo eleitoral. O Lula ganhou a eleição. O Lula perdeu a eleição em Manaus. O Lula perdeu a eleição em Manaus para o Bolsonaro. E quem estava no palanque do Bolsonaro era o Wilson Lima. Tá? O Wilson Lima estava no palanque do Bolsonaro. O Wilson Lima ganhou em Manaus, o Bolsonaro ganhou em Manaus com o Wilson Lima, mas perdeu no interior do estado. O Lula ganhou no estado como um todo. Então isso tudo influencia. Já o Lula ganhou a eleição, então cabe a quê? Cabe ao governador Wilson Lima, não é vender a alma, porque ele é o governador do estado do Amazonas. Ele não é o governador do Bolsonaro, ele é o governador do povo do Amazonas. Então, já que o povo do Amazonas, em sua maioria, votou no Lula, então cabe ao governador atender esse recado e essas diretrizes e fazer a sua articulação junto ao governo federal. Nós estamos com graves problemas aqui, né? E por isso nós estamos aqui voltando ao período da província. Nós estamos a reboque de novo do Pará, porque o Pará se beneficiou com a família Barbalho lá, que está próximo do governo Lula, inclusive tem ministério, etc. E o peso dos Barbalhos lá, junto à República Brasileira, junto ao Lula. De qualquer maneira, o que é que falta? Falta um peso político do governador do Amazonas, que pode trabalhar de fora para dentro. É essa a expectativa. Ele pode trabalhar tanto fazendo as suas articulações internacionais, com o Banco Mundial, com as agências financiadoras internacionais, com as organizações não governamentais, porque assim, para você que nunca foi num evento da Conferência da ONU, a COP, na COP, na verdade, só vai entrar na conferência os estadistas. O governador não entra na conferência. Tem esse detalhe. É isso que é importante. O governador não entra, a não ser que seja uma exceção, abrir uma exceção para os governadores do norte do Brasil. Porque é a conferência de Estado, das nações. Aí o que é que se faz? Em torno da conferência, se faz as manifestações da sociedade civil organizada. É aí que eu queria que o governador, eu falei com o Bosco Saraiva, o superintendente da Suframa, vamos alugar um daqueles galpões que tem no Porto de Belém, aluga aquele galpão, chama o Garantido Caprichoso, chama todos os nossos artistas, faz um grande painel, beleza, leva os acadêmicos para fazer os índios, os parentes todos, e faremos uma grande conferência lá. É assim que a gente se impõe com relação internacional, entendeu? Pegando os índios da Amazônia. Mostrando uma vitrine natural. Natural, exatamente isso. Não dá para esperar ser chamado pelo presidente da República. O que é isso? Não dá. Você é o governador do Amazonas,
Você é o maior estado da federação, você tem uma densidade étnica e cultural na Amazônia, você tem pesquisa, ciência e tem uma repercussão internacional. E vai esperar que o Lula chame? O que é isso? Nós temos que começar a trabalhar intensamente nisso. É educação que nós queremos? É. Queremos ciência? É. Até agora, meu jovem príncipe da beira, até agora não se definiu o novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Até agora não temos diretor. Por quê? Por quê? Porque, eis a pergunta, porque falta articulação. Se o governador tivesse um respeito pela ciência, já teria feito alguma articulação para o INPA, fortalecer o INPA, da mesma forma que o Barbalho está fortalecendo em Belém o Museu Guild. Já recebeu incentivos. Já recebeu incentivo. Então é importante que a gente possa pensar como um todo, ciência e tecnologia. Por isso que eu estou chamando a atenção. Redirecione, governador, a Fundação de Amparo à Pesquisa para fins da Amazônia. Isso dá uma repercussão muito grande. Então, eu acho que é uma questão de estratégia. É como trabalhar nisso. Não somos nós que vamos ensinar o governador a fazer, mas ele tem assessores para isso, tem assessores qualificados para operar isso, tem assessores internacionais. Nós temos uma articulação internacional sobre a Amazônia. Quer dizer, é preciso pensar políticas públicas, política de pesquisa, fazer as cooperações. Olha, o INPA tem várias cooperações internacionais, rapaz. A Universidade do Amazonas tem várias cooperações internacionais. Por que não buscar essas cooperações e, nesse momento, a gente fazer uma grande manifestação em Belém e mostrar para o mundo a nossa potencialidade aqui na Amazônia? É possível? Turismo, é possível. É assim, basta que eles queiram fazer. Mas aqui essa dimensão provinciana é o cacete na Amazônia. Se eu não pensei, se eu não fiz, ninguém fará. Então é bem farisaica isso aqui, é provinciano mesmo. Então, ninguém está pedindo aqui, nem eu, nem você está pedindo ser pai da criança. Faça isso, porra. Faça o Amazonas crescer, projete o Amazonas no nível internacional. Turismo. Tudo que nós temos de turismo aqui nasceu de iniciativa privada, não nasceu de iniciativa pública. Depois que veio o Orsini, quando o Orsini assumiu a Amazonas Tour, que começou as articulações internacionais. Enquanto isso, o Ariel Tower do Bernardino fazia todo tipo de articulação lá fora, e tanto que vinha direto de lá para cá. Privado. Então, é importante o privado? Claro que é privado, mas nós temos que dar condições. Olha, isso que compete ao Estado. Nesse sentido, eu sou inteiramente favorável ao Lula. O Estado é indutor da economia política. O Estado é indutor da economia política. Significa o quê? Significa que o Estado cria condições materiais para que os empresários possam desenvolver e investir naquele município, naquele Estado. Por exemplo, agora, olha só, vamos pensar aqui. Com o Linhão de Itacoatiara, em Parintins, com o Linhão de Tucuruí, Parintins, e o Linhão de Tucuruí, Itacoatiara, esses dois municípios e o seu entorno vai desenvolver. Então já era hora de estar pensando, porque qual era a articulação que nós tínhamos aqui no Amazonas? Não vamos investir no interior porque não tem matriz energética. Agora não se pode mais dizer isso. Superavitária. Agora não se pode mais dizer isso. Nós temos uma matriz energética em Parintins e no seu entorno. Até minha Juruti vai desenvolver agora. Pô, aí a transviadeira vai funcionar. Juruti, Parintins, Juruti. Quer dizer, é uma questão de visão, de pensar, de ter alguém que ofereça isso. Por isso que eu admiro o Lula nesse sentido. O Lula, quando sai daqui para a África, leva os seus empresários com ele para vender o Brasil. Vender o Brasil no sentido de oferecer trabalho. A China está fazendo isso. A China chega no Brasil com um projeto, pensa que vai contratar gerente, diretor, traz todo o seu bloco de gente de lá para cá para tocar, e aqui só vai contratar a peãozada. Tudo pré-montado. Então é importante a gente pensar o todo. Isso que eu estava falando antes. Falta-nos liderança, falta homem de visão, pensar grande. Né? As pessoas estão pensando só em si mesmo, do bolso para a boca, e por isso vão perdendo a dimensão da res pública, a dimensão da política, a dimensão pública do fazer do Amazonas. E o Amazonas continua lindo, belo e sedutor. Fale do calor que quiser, mas enquanto tiver um igarapé, aquela água, a cachoeira, nós teremos muito que dizer, que nós amamos esta terra, e eu quero ser a Juricaba,
pelado e nu e lutando pela Amazônia. Olha só, muito obrigado, viu, professor, por estar conosco aqui. Nômades com Jackson Nascimento. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estamos nas redes sociais, sempre promovendo debate, entrevistando personalidade, que só é uma personalidade. Tu és uma personalidade nossa. Atenção, falei muito sobre o INPA, mas nós temos o INPA, tem a Universidade Estadual, nós temos a Universidade Federal e tem uma fonte importante aqui, que eu inclusive participei da inauguração, é a Fiocruz. Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, rapaz, que teve um papel importante agora no combate dessa questão da pandemia, que é uma base sólida aqui no Amazonas, a Fiocruz, que mereceria uma atenção, uma articulação para compor esse grupo de cooperação, esse Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia na Amazônia. Porque quando você se apresenta lá fora, você vai apresentar como? Não, eu faço parte do Conselho de Ciência e Tecnologia do Amazonas. Quem é que faz parte? O INPA faz parte, a Fiocruz faz parte. Tem todo um sistema. Todo um sistema. Por isso que é importante valorizar o trabalho da Fundação de Amparo à Pesquisa nesse contexto. Mais uma vez, obrigado. Eu quero deixar claro que o professor Ademir vai voltar numa outra oportunidade para a gente discutir aqui futuro, tecnologia, CBA, Polo Industrial de Manaus, Matriz Econômica Alternativa, Silvinita, Altazes, Nova Olinda, Itacoatiara, Modal Logístico Portuário. Nós vamos discutir, porque afinal de contas temos vários temas para serem discutidos. Aí nós, é claro, devemos promover isso a título de que a mensagem chegue. É uma mensagem na garrafa em um mar que está aí flutuando e que possa chegar a quem tem o poder de decidir ou até mesmo implementar essas políticas públicas, creio eu. Claro que você que nos acompanha, nosso muito obrigado. Queremos agradecer ao Maloca Restaurante por nos oferecer sempre um cardápio regional de qualidade, ao antropólogo, professor, fundador do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Ademir Ramos, e esse é o Nômades. Se inscreva em nosso canal, mande mensagens, sugestões que serão muito bem-vindas. Se você quiser participar monetizando esse canal, eu te garanto que é mais barato do que um cafezinho no aeroporto JFK de Nova York. Eu sou Jackson Nascimento, Nômades. Até a próxima.